E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e estou aqui para trabalhar os principais tópicos de Direito Constitucional nesta revisão de véspera para você que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. O cargo pretendido é o cargo de escrivão e neste cargo nós temos que compreender alguns detalhes da Constituição Federal e também da Constituição Estadual. Os temas foram trabalhados ao longo de aulas, que certamente você assistiu, e aqui eu venho para chamar a atenção para os principais tópicos do edital. Bom, começamos com o Poder Executivo. Na parte de Poder Executivo, temos que conhecer bem as atribuições e responsabilidades do presidente, e também fazer uma correlação com as atribuições e responsabilidades do governador. Começando com a responsabilidade, a gente sabe que o presidente da República, assim como o governador, ele pode praticar dois tipos de crime. Ele pode praticar crimes comuns e crimes de responsabilidade. Haverá algumas normas específicas de julgamento para cada um dos crimes. Já vamos chamar a atenção para aquilo que é mais importante. No crime comum praticado pelo presidente, eu gostaria de chamar a sua atenção para dois parágrafos da Constituição, o 86 parágrafo 3º e o 86 parágrafo 4º. O 86 parágrafo 3º fala que o presidente só pode ser preso após sentença penal condenatória. Só. Ele não pode ser preso, então, em flagrante delito de crime inafiançável, não há possibilidade. Já o 86 parágrafo 4º fala que o presidente, na vigência do mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Isso quer dizer que se ele praticou um crime que não tem nada a ver com a função presidencial, ele não vai responder na hora, ele vai responder somente depois do final do mandato. Agora que você entendeu, relembrou essas duas regrinhas, lembre-se que elas não se aplicam para governador. O governador ele pode ser preso em flagrante, o governador ele também pode responder na vigência do mandato por atos que não têm nenhuma conexão com a função. Agora, o presidente ele tem essas duas prerrogativas. No caso do crime comum do presidente, aquele crime relacionado à função, lembre que quem julga é o Supremo Tribunal Federal após a autorização da Câmara de Deputados por 2/3 dos seus membros. Sempre é a Câmara quem autoriza. Agora, lembra do crime de responsabilidade? Então, o crime de responsabilidade do presidente está definido no artigo 85 da Constituição. São condutas muito simples: atentar contra a Constituição, atentar contra a existência da União, atentar contra o livre exercício do Legislativo, do Judiciário, do MP, segurança interna do país, orçamento, probidade na administração. São algumas grandes condutas que vêm lá colocadas. Agora, o que você tem que lembrar? Que haverá uma lei, e é uma lei federal, que vai regulamentar esses crimes. E essa lei também regulamenta o crime de responsabilidade do governador. Cuidado, a gente pode na hora da prova achar que será criada uma lei estadual para regulamentar os crimes de responsabilidade do governador. Não é assim, é uma lei federal. Mas no caso do presidente, você sabe que o presidente ele vai ser julgado no crime de responsabilidade pelo Senado após a autorização por 2/3 dos membros da Câmara. Como eu disse, sempre é a Câmara quem autoriza a instauração do processo. E no crime de responsabilidade, a gente sabe que as penas são perda do cargo e inabilitação para a função pública por 8 anos. Muito embora no caso da Dilma Rousseff tenha se aplicado apenas uma pena, a Constituição fala em duas, e creio é assim que a gente tem que marcar na hora da prova. Agora que a gente relembrou alguns aspectos de responsabilidade, a parte de atribuições. Então, as atribuições do presidente e do governador são, em regra, indelegáveis. Mas há exceções. Algumas atribuições podem ser delegadas, sim. Veja que interessante. Tanto o presidente quanto o governador podem fazer decretos para dispor sobre a organização da administração pública. E tanto um quanto o outro podem delegar essa atribuição. Também, lembre que tanto o presidente quanto o governador podem prover e extinguir os cargos públicos nas respectivas áreas. E ambos também podem delegar as atribuições de provimento. Agora, cuidado com uma coisa. O presidente ele pode conceder indulto e comutar penas. Essa atribuição é delegável. Como o governador não tem esse poder,
A Constituição estadual deu assim uma trabalhada, né, com essa lógica de simetria, e falou que ele, governador, pode fazer alguns convênios com entidades públicas ou privadas e pode delegar isso. Tá legal? Cuidado com essas atribuições especialmente. De resto, lembre que elas são indelegáveis. Então, via de regra, as atribuições são indelegáveis. Agora que a gente sabe isso, eu queria dar uma olhada aqui no edital e trabalhar com vocês alguns outros pontos interessantes, como, por exemplo, a parte de poder legislativo, principalmente as garantias de independência, porque aqui houve uma reorientação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, pensando no deputado e no senador, a gente sabe que a Constituição estabelece para eles prerrogativa de foro. Só que hoje o Supremo vai julgar o deputado e o senador desde que o crime esteja relacionado à função e que tenha sido praticado após a diplomação. Antes era diferente. Antes aqueles processos pré-existentes de deputados federais ou senadores, com a diplomação eles subiam para o Supremo. Hoje não sobem mais. E também, mesmo após a diplomação, se o deputado ou o senador praticar um crime que não tem nada a ver com a função presidencial, ou melhor, com a função parlamentar, esse processo não será apurado no Supremo Tribunal Federal, não. Cuidado. E também lembre do seguinte, o deputado e o senador, eles têm imunidades, imunidades relacionadas à prisão e imunidades relacionadas ao processo. Em relação à prisão, tem uma muito importante que, inclusive, pode ser, cuidado, pode ser objeto de cobrança. A gente sabe que o presidente só pode ser preso após sentença penal condenatória. Agora, o parlamentar federal, deputado e senador, ele também pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. E nesse caso, o auto da prisão é enviado para a casa a qual ele pertence, a fim de que a casa delibere se ele permanece ou não na prisão. Então não vá confundir aquela regrinha que regulamenta a prisão do presidente com a regrinha que regulamenta a prisão do parlamentar federal. Também recorde-se que os parlamentares federais, deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Então eles podem opinar, podem falar, podem votar conforme suas consciências, sem que incida para eles responsabilidade civil ou penal. Não ficaria surpreso se a banca falasse que o presidente tem imunidade material. Não, o presidente não tem. Ah, Antônio, então o presidente não é inviolável por suas opiniões, palavras e votos? Não, não é. Simplesmente não é. Tá legal? São regras importantes que você tem que recordar a partir do seu edital que fala em garantias de independência do poder legislativo. Certo? Agora, olha, muito cuidado com uma parte que tem total conexão com o cargo que você quer exercer, que é a parte de segurança pública. Então, a gente sabe que a segurança pública está lá no artigo 144. Uma segurança pública que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e que é exercida a partir de órgãos que se enquadram ou como polícia ostensiva, ou como polícia judiciária, ou como os dois, ou como nenhum. Então, para a gente tentar lembrar, a polícia ostensiva é aquela que atua no patrulhamento, que quer evitar o crime. Ela anda uniformizada, naturalmente, porque ela quer ser vista, né? Agora, a polícia judiciária, essa que eu falei era a polícia ostensiva. Agora, a polícia judiciária, ela vai agir depois que o crime foi praticado e investigando. E, para tanto, ela precisa de discrição, por isso ela não é necessariamente uniformizada. Bom, como eu disse, alguns órgãos se enquadram como um tipo de polícia, como outro, como os dois ou como nenhum. A polícia civil é polícia judiciária. Por quê? Porque ela investiga. Já a polícia militar, ela é polícia ostensiva, porque ela quer evitar, a partir das rondas, blitz, patrulhamentos que faz. A polícia rodoviária federal, assim como a polícia ferroviária federal, são exemplos de polícia ostensiva, que também estão agindo antes de o crime ser praticado. Mas agora cuidado, a Polícia Federal se enquadra nas duas. E os bombeiros não se enquadram em nenhuma. Por quê? Porque os bombeiros fazem a defesa civil.
Mas o meu foco, por mais que você esteja indo fazer uma prova da Polícia Civil, eu tenho para mim que o meu foco deve recair na Polícia Federal, porque em termos de disposições, é a maior da Constituição. O artigo 144, parágrafo 1º, é grandinho se comparado aos outros dispositivos que regem os outros órgãos de segurança pública. E é por isso que eu vou me concentrar na Polícia Federal. Mas assim, antes, lembre de uma coisa. Se está no artigo 144, é órgão da segurança pública. Se não está, não é. Então, Polícia Científica, Força Nacional de Segurança, aquela polícia legislativa da Câmara, do Senado, nada daquilo é segurança pública, porque não foi colocado no artigo 144, não tem aquelas responsabilidades que os outros têm. Mas voltando, Polícia Federal, ela, lembre-se, vai apurar as infrações penais praticadas em detrimento, principalmente da União, de suas autarquias e empresas públicas. Cuidado! Lembre que sociedade de economia mista, a princípio, não será investigada pela Polícia Federal. Não. Só vai a sociedade de economia mista, Petrobras, por exemplo, ser investigada pela Polícia Federal quando o crime relacionado a ela tiver repercussão interestadual ou internacional ou exigir repressão uniforme. Então a conclusão que eu chego é a seguinte: se o crime foi praticado contra a empresa pública, é a Polícia Federal que vai investigar, porque se trata de uma empresa pública. Agora, se o crime foi praticado em detrimento de uma sociedade de economia mista, não necessariamente será a Polícia Federal. Quem vai investigar via de regra é a Polícia Civil. Só vai a Polícia Federal investigar nessas hipóteses que eu acabei de excepcionar. É por isso, então, que a Petrobras está sendo investigada pela Polícia Federal. Não está sendo investigada pela Polícia Federal porque é uma sociedade de economia mista. Está sendo investigada pela Polícia Federal porque aquele crime tem necessidade ela tem repercussão interestadual ou internacional e tem uma necessidade de repressão uniforme. É aquilo que eu falo nas aulas: se eu praticar um crime que tem repercussão internacional, eu serei investigado pela Polícia Federal. Mas também a Polícia Federal ela vai atuar na parte ostensiva, fiscalizando, por exemplo, ali nas fronteiras, a questão de entrada de droga. Ela faz esse controle, mas ela não faz sozinha, hein? Ela pode se valer também do apoio da Receita Federal ou de qualquer outro órgão que esteja ali preparado para esse propósito. Importante a Polícia Federal. Agora, em termos de investigação, a Constituição fala que ela exerce com exclusividade o papel de polícia judiciária para investigar aqueles crimes em detrimento da União. Mas, cuidado, cuidado. Em que pese a Constituição falar que ela, Polícia Federal, vai exercer com exclusividade as atribuições de polícia judiciária em relação à União, isso não afasta a competência que o Ministério Público tem para investigar. Então, se um crime foi praticado em detrimento de um bem, de um serviço, de um interesse da União, a Polícia Federal é quem investiga. Dentro dos órgãos de segurança pública, ela faz isso com exclusividade. Mas essa exclusividade não proíbe o MP de também investigar. Então, você conclui que a exclusividade é dentro dos órgãos de segurança pública, de modo que não poderia a Polícia Civil querer entrar para a junta investigar. Cuidado, hein? Cuidado com isso, aí vale a pena lembrar. Agora, voltando aqui para o nosso edital, que fizemos uma revisãozinha rápida da segurança pública, eu gostaria de frisar algumas coisas relacionadas a tópicos como, olha, pela vocação para cobrança na prova, nesse momento, partidos políticos. Eu até não creio que esse seja o tema mais importante de todos, mas nesse momento é. Porque a Constituição foi alterada em 2017. E em 2017 mudaram o regramento dos partidos políticos. Lembre-se sempre que partido político ele tem autonomia para se organizar, para estabelecer o seu sistema de funcionamento. Claro, é uma associação, e a associação é regida pelo princípio da liberdade. Mas lembre que essa liberdade hoje está restringida em termos de coligação no sistema proporcional.
Quer dizer, os partidos políticos podem se coligar hoje no sistema majoritário apenas. Então, quando estamos, partidos políticos, disputando cargos de presidente, governador, prefeito ou senador, que é o sistema majoritário, a coligação pode ser feita. Agora, em sistema proporcional, deputados e vereadores, as coligações não mais podem ser feitas. Ah, Antônio, você está errado, porque na eleição de 2018 eu vi coligação para o cargo de deputado. Sim, mas agora começou a valer a determinação constitucional e na próxima eleição, que vai ser uma eleição de vereador, não haverá coligação para esse cargo. Cuidado. E também, galera, atenção, esse aqui vale dar, olha, você tem que dar uma lida na entrada da prova. O artigo 17, parágrafo 3º, para mim vai cair na prova. Hoje em dia, não é qualquer partido político que tem acesso à rádio, à TV ou a recurso do fundo partidário. Até agora, pouco era, qualquer partido, hoje não mais. Não mais. Daqui para frente, só vai ter acesso à rádio, TV e a recursos do fundo partidário os partidos políticos que batam algumas metas. Primeira, ter elegido 15 deputados federais. Ou então, ter atingido ali um determinado número de um percentual de votos na Câmara de Deputados, distribuído ali por basicamente 1/3 das unidades da federação. Dá uma olhada nesse tópico, porque ele pode cair. Dá uma olhada no 17, parágrafo 3º, tá legal? Dá uma olhada agora, mas atenção, dá uma olhada também na entrada da prova, o último dispositivo que você vai ler, porque ali tem uma chance boa de cobrança realmente. Claro que também, conexamente com os partidos políticos, temos que lembrar dos próprios direitos políticos, focando principalmente nas condições de elegibilidade. A gente acabou de sair de uma eleição, e a gente sabe que para alguém ser eleito tem que ser brasileiro, tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idades que variam entre 35 e 18 anos. 35, 30, 21, 18. Quanto maior a idade, maior o cargo. 35 para presidente, vice e senador, 30 para governador e vice, 21 para deputados, prefeitos, vice-prefeitos e juiz de paz e 18 anos para vereador. Atenção, a gente sabe que a eleição do presidente acontece em outubro e a posse é no dia 1º de janeiro. Se eu tenho 34 anos e faço 35 depois da eleição, mas antes da posse, eu posso concorrer à jurisprudência e a própria lei hoje reconhece que essa idade de 35 para presidente deve estar preenchida lá na posse. E em termos de presidente, assim como em termos de governador e de prefeito, sabemos que há uma vedação para 3 mandatos consecutivos. Eles podem ter 2 mandatos consecutivos apenas, 3 não pode. Certo? E lembre também que para parentes e cônjuge de prefeito, governador e presidente, existem algumas restrições. Então, assim, prefeito, governador e presidente, parente em até 2º grau e cônjuge não podem concorrer em seus territórios respectivos. De modo que, se eu sou prefeito de Curitiba, meus parentes em até 2º grau e cônjuge não podem concorrer a nada dentro de Curitiba, a nada. Nem a cargos do poder executivo, nem a cargos do poder legislativo. Então, se eu sou prefeito de Curitiba, meu filho não pode ser nem prefeito, nem vice-prefeito em Curitiba, tampouco vereador em Curitiba. Certo? Mas olha, guarde isso aqui com muito carinho. Eu estou falando de vedação que incide para parente de presidente, governador e prefeito. Não existe nenhuma vedação à candidatura de parente de vereador, de senador. Estou falando de vedação que incide para parente de governador, presidente e prefeito. Então, parece complicado, mas não é. Se eu sou prefeito, minha filha não pode ser vereadora em Curitiba. Agora, se eu sou vereador em Curitiba, minha filha pode ser prefeita. Por quê? Porque, como eu disse, não há vedação aparente de vereador, de senador, de deputado, enfim, não há vedação que incide para parente de membro do Poder Legislativo. Notou essa? Cuidado.
Agora, pessoal, que a gente tem isso, vale muito a pena, obviamente, cuidar da nacionalidade. A nacionalidade. Bom, a gente sabe que a Constituição estabelece hipótese de reconhecimento de nacionalidade originária, o que vai definir o brasileiro como nato, e também brasileiro naturalizado. Porque houve uma alteração na lei, não uma lei que vai cair no seu edital, mas uma lei que mudou algumas coisas relacionadas ao processo de naturalização. Em revisão de véspera, eu gostaria de te lembrar que o brasileiro naturalizado, ele adquire essa condição de duas formas. Se ele veio de país que fala a língua portuguesa, ele tem que ter residência por 1 ano e idoneidade moral. Agora, se ele veio de país que não fala a língua portuguesa, também são 2 requisitos, mas são outros agora. É residência por mais de 15 anos e ausência de condenação penal. Cuidado, 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 cuidado. Eu não ficaria, na verdade, surpreso se a prova cobrasse isso. E cobrasse, inclusive, num casinho concreto. Olha, o cara veio da Itália. Ele tem 20 anos de residência no Brasil e foi absolvido num processo criminal. Ele pode se naturalizar? Pode, porque ele veio de um país que não fala a língua portuguesa, a Itália. Ele está há mais de 15 anos no Brasil e ele não tem condenação criminal definitiva, já que ele foi absolvido num processo criminal. Isso aqui é legal para a prova, hein? Mas hoje, pessoal, lembrem, todo brasileiro pode perder a nacionalidade, inclusive o nato. Até o nato pode perder a nacionalidade. O nato vai perder a nacionalidade quando adquire outra. Quando adquire outra. Essa é a regra. Ele só não vai perder a nacionalidade brasileira quando ele adquirir outra de forma originária, que é aquela forma de reconhecimento de nacionalidade independentemente da vontade. Então, se o texto lá da Itália me reconheceu como italiano, mesmo eu tendo nascido aqui no Brasil, por se tratar de uma hipótese de aquisição de nacionalidade originária, independentemente da minha vontade, eu vou acumular as duas. E ainda que eu vá para a Itália solicitar um documento dizendo aquilo que eu já sou, por força de uma determinação que veio antes de eu nascer, inclusive, eu não vou perder a brasileira. Agora, cuidado. A pessoa que se naturaliza fora do Brasil, voluntariamente adquirindo, então, outra nacionalidade, ela dá causa, sim, à perda da nacionalidade aqui no Brasil. Interessante, né? Interessante. Não esquece disso. Cuidado. E, obviamente, olha, isso aqui pode ser o azarãozinho para a prova. Então, eu vou comentar o artigo 12, parágrafo 1º. O 12, parágrafo 1º, fala sobre um português equiparado a um brasileiro. Então, aquele português que venha a residir de forma permanente no Brasil, ele terá os mesmos direitos de um brasileiro, parênteses, naturalizado, se houver reciprocidade. Quer dizer, se Portugal fizer o mesmo pelos brasileiros que para lá vão. Essa disposição é meio que patinho feio, a gente não dá muita bola, mas vai saber, né? Quem sabe a prova agora dê. Esses são os tópicos de nacionalidade que, em termos de revisão de véspera, eu queria trabalhar. Olha, lá no final do seu edital, você tem coisas como ordem social e Declaração Universal de Direitos Humanos. A parte da ordem social, não esquece a parte de base e objetivos dela. A base da ordem social é o primado do trabalho. E o objetivo é o bem-estar e a justiça social. Às vezes a prova inverte. Essa ordem social cuida daqueles dispositivos que buscam transformar a realidade com saúde, com meio ambiente, com educação, com várias outras proteções. A base disso tudo é o trabalho. Porque a Constituição falou, olha, para eu dar isso que eu estou prometendo, eu preciso que as pessoas trabalhem para que, por força de sustento próprio, consigam atingir esses ideais, ou com o trabalho gerem riquezas que vão me permitir cobrar impostos para devolver àqueles que não têm condições esses mínimos existenciais.
Essa é a base, é o primado do trabalho. E a gente faz tudo isso para quê? Para conferir a todos os brasileiros um pouco de bem-estar e de justiça social. E aí, naturalmente, há aquelas disposições relacionadas à Seguridade Social, que é um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da iniciativa privada, destinadas a assegurar previdência, assistência e saúde. Essa saúde às vezes mudam. Para dizer que a Seguridade compreende um conjunto de integrado de ações voltados a promover previdência, assistência e educação. Não é educação, é saúde. É saúde. Mas, hoje em dia, muito cuidado com a parte do meio ambiente, porque também tem uma alteração mais ou menos recente na Constituição. Obviamente, o meio ambiente é um direito de todos, um direito que incide inclusive para as presentes e futuras gerações. E nesse jogo de meio ambiente e manifestação cultural, que também é algo protegido pela Constituição, sempre rolou uma tensão, porque existem algumas manifestações culturais no Brasil que envolvem animais. E, inclusive, os submetem a uma certa crueldade. Por exemplo, farra do boi, vaquejada. Para harmonizar, a Constituição veio e falou o seguinte: toda prática cruel contra animal é proibida. Mas, atenção, se tratar de uma prática cultural, registrada como tal nos arquivos dos movimentos culturais brasileiros, ainda que essa prática envolva animal a uma prática pouco ortodoxa, isso não será considerado prática cruel. Muito objeto de discussão essa previsão constitucional. Alguns ambientalistas falam, não, mas espera lá, não combinaram com o animal, né, para registrar aquela prática lá nos arquivos de memórias culturais. Mas é o que tem para hoje, é o que está lá na Constituição. E claro, deixei para o fim, e não tenho a menor pretensão de abordar isso de forma exaustiva, muito pelo contrário, a parte de direitos e deveres individuais e coletivos e Declaração Universal de Direitos Humanos, que de certa maneira convergem. Todo aquele ideal de proteção à vida, segurança, liberdade, igualdade e propriedade está previsto tanto no texto constitucional brasileiro, interno, portanto, quanto na Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa declaração, gostaria de destacar, ela não é um tratado, ela foi criada pela Assembleia Geral da ONU, criada no dia 10 de dezembro de 1948. Destaco a data por dois motivos. Primeiro, ela vai fazer 70 anos daqui a alguns dias, e isso eleva a possibilidade de cobrança dela. Segundo, lembre que esta declaração foi criada após a Segunda Guerra Mundial para estabelecer o mínimo ético necessário para que o ser humano sobreviva e viva com um mínimo de dignidade. Alguém poderia dizer que essa Declaração Universal de Direitos Humanos foi criada na França, em 1789, e você bata o pé e fale que não. Essa que foi criada na França é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que sequer cai no seu edital. A Declaração Universal de Direitos Humanos integra um sistema de proteção da ONU, e se cair, você vai marcar, você vai matar. Galera, é isso. Numa revisão de véspera, tenho para mim que são esses os principais elementos para serem aqui abordados. Naturalmente, eu sempre friso, num momento como este, que você não pode se medir em termos de conhecimento pela tua experiência desta revisão. Você tem um processo de conhecimento que é acumulado, você está estudando há bastante tempo. Eu vi aqui no curso jurídico as pessoas sentadas, estudando, com determinação, eu vi o quanto vocês se dedicaram e isso com certeza vai redundar em uma boa prova para você. É o que a gente deseja aqui no curso, é o que certamente o destino irá te reservar. Obrigado pela paciência, um grande beijo, tudo de bom, nos vemos por aí.